Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém? Por favor, o tema nos foi proposto de Ezequiel, capítulo 44. Versos 14, 15 e 16. Amém? Depois você abre lá em Lucas, capítulo 5, verso de número 11. Ezequiel 44, 14 diz assim: Contudo, os constituirei guardas da ordenança da casa, em todo o seu serviço, em tudo o que nela se fizer. Mas os sacerdotes levíticos, os filhos de Zadoque, guardaram a ordenança do meu santuário, quando os filhos de Israel se extraviaram de mim, se chegarão a mim para me servirem e estarão diante de mim para oferecerem a gordura e o sangue, diz o Senhor Jeová. E eles entrarão no meu santuário e se achegarão à minha mesa para me servirem e guardarão a minha ordenança. Lucas 5:11 diz assim: levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Tome seu assento, por favor. Eu vou buscar aqui tentar atrelar esses dois livros aqui e conjuminá-los para que eu consiga trazer o mesmo tema para os irmãos. Eu brincava com o pastor que esse tema que ele forneceu a mim e aos demais é um tema extremamente complicado, até mesmo de entender, quem dirá de passá-lo. Mas eu confesso que durante todo este dia, principalmente, eu tentava extrair alguma coisa do capítulo 44 de Ezequiel, que nada mais é do que a restauração. E não fala só da restauração, fala também das reformas do ministério. E a gente precisa entender que o livro do profeta Ezequiel, que dá-se início, obviamente, no capítulo 1, Deus enche o profeta de visões. Quando ele está próximo ao rio Quebar, ele mesmo relata que, estando eu no rio Quebar, os céus se abriram e eu tive visões de Deus. Então Ezequiel era alguém que recebeu de Deus algumas visões, muitas visões. E uma dessas visões que Ezequiel recebeu está explícita no capítulo 44, porque Deus faz ele voltar pelo caminho da porta exterior do santuário. E quando Deus leva Ezequiel à porta exterior do santuário, Deus diz para ele: Ezequiel, essa porta, ela permanecerá fechada e ninguém vai entrar por ela. E por que ninguém vai entrar por ela? Porque o Senhor já entrou por ela. E quando Ezequiel está ouvindo isso de Deus, Deus está dizendo para ele: eu já entrei nesta casa, e devido a eu ter entrado nesta casa,
a porta precisará ficar fechada. E por que a porta precisaria ficar fechada? Porque o próprio Deus, irmãos, já havia entrado neste santuário. E qual era o propósito de Deus ao entrar por esta porta que chamamos de porta exterior? Deus entra neste santuário e o propósito que Deus tem aqui é fazer uma reconstrução e, ao mesmo tempo, trazer um avivamento, um reavivamento para este povo, principalmente dentro desta casa, que é o seu santuário. E por que Deus decide entrar nesta casa? Deus decide entrar nessa casa para que algumas pessoas não mais entrassem. Significa isso, Leandro? Tinha gente que entrava neste santuário, até mesmo sacerdotes, até mesmo levitas, e principalmente os estrangeiros, que se diferenciavam por nação, língua, ou até mesmo religião, e principalmente aqueles que a Bíblia chamam de incircuncisos, que nada mais é que eles eram chamados por Deus, e Deus estava falando com Ezequiel, que eles eram não só incircuncisos de carne, ou seja, eles não haviam passado pelo corte da pele do prepúcio, e ao mesmo tempo que eles não eram circuncidados na carne, cortando a pele do prepúcio, eles também não eram circuncidados no coração. O que significa isso? Porque todo aquele que não é circuncidado, segundo a Bíblia, representa que este tal não possui alianças com Deus, ele não tem uma vida com Deus. Só que essas pessoas que não eram circuncidadas pela pele do prepúcio e nem tampouco do coração, eram pessoas que usavam o santuário para exercer os seus ministérios cotidianos. E Deus olha do céu e vai revelar a Ezequiel o que está acontecendo dentro desse templo. Portanto, que versículos à frente, subsequentes, está dizendo que Deus levanta também Ezequiel e diz para ele: filho do homem, vá até a porta do norte. Senhor, o que eu faço na porta do norte? O Senhor me levou pela porta do exterior do santuário e agora o Senhor me leva na parte norte. O interessante é que a parte norte aqui, irmãos, é como se fosse um estádio de futebol. É aquele que fica atrás, mas fica acima. Ou seja, Deus queria levar Ezequiel num patamar que ele conseguisse observar como andava o santuário de Deus. Deus estava ampliando a visão do profeta e dizendo para ele: olha, pondera isso no teu coração e vê com os teus olhos e ouve com os teus ouvidos. Porque a porta do exterior vai ficar fechada, ninguém vai entrar. E essa porta do norte, eu preciso que você observe uma coisa. E Ezequiel está dizendo: Deus, o que o Senhor quer que eu observe? Deus disse: repare que eu entrei nesse santuário, Ezequiel. Então eu preciso que você fique do lado de fora. Porque Deus disse: eu vou fechar a porta. Essa porta vai permanecer fechada. E por que Deus está fechando a porta, irmãos? Porque essa porta, pastor Carlos, estava aberta há muito tempo para sacerdotes, ministros, levitas, que ao invés de buscarem a Deus, decidiram por não viverem uma vida de santidade. E Deus está dizendo: eu preciso fechar essa porta. Deus está dizendo: eu não quero fechar a porta da agenda de pregação. Eu não estou fechando a agenda de louvor. Eu estou fechando a porta para impossibilitá-los de exercer o ministério de forma indigna na minha casa. E é por isso que Deus diz para Ezequiel: bastem-se. Era Deus dizendo: eu estou chegando para dar um basta nessa situação. Glória. Ou seja, irmãos,
Eles não eram só incircuncisos, que não tinha aliança, não tinha pacto, não tinha relacionamento com Deus. Naquele santuário tinha pessoas, irmãos, que conseguiam exercer os seus ministérios cotidianos sem ter Deus na vida. Conseguiam exercer o seu chamado sem ter Deus no coração. E é por isso que Ezequiel ouve de Deus que eles não eram circuncidados no coração. Quando Deus diz para Ezequiel, pondera essas coisas, porque ponderar significa examinar com minúcia, examinar com exatidão. Deus está dizendo, Ezequiel, examina, porque o que está acontecendo aí dentro eu quero mudar. Era Deus dizendo, eu não quero mais estrangeiro na minha casa. Eu não quero mais gente que exerce o ministério, mas que é um ministro aqui dentro, e quando sai da porta para fora é outra pessoa. É por isso que Deus diz para ele, basta. Oh, glória. Eu não sei se você vai pegar essa voz profética, mas neste tempo Deus tem me levantado com as suas mãos fortes e em vários lugares tem me levado e tem dito para mim, Leandro, basta o que tem acontecido na minha casa. Olhe para mim aqui. Gente, os levitas, preste atenção nisso aqui. Os levitas, se você pegar a palavra, a originalidade da palavra levita significa aquele que atrai. Não é isso? E atrai o quê? A presença de Deus. Deus pegou esses levitas, pastor Carlos, e falou com eles, olha Ezequiel, essa porta exterior vai permanecer fechada, e faz o seguinte, o príncipe vai entrar, vai fazer uma refeição, e pela porta mesmo exterior, pelo interior dela ele vai sair, não vai ficar muito tempo. Só que os levitas, eu não quero que entrem mais. O que você vai fazer? Deus, eu não quero que eles entrem mais no meu santuário. Eles não vão tocar mais nos utensílios desse jeito. Deus disse para Ezequiel, olha, eles só vão ter duas funções. A primeira é guardar a porta. E a segunda é matar os animais para sacrifício. Só que quando os levitas estão incumbidos dessa responsabilidade, é Deus dizendo, eles estão pensando que eu estou aprovando o que eles estão fazendo. Não! Deus está dizendo o quê? Eu estou reduzindo as funções dele no templo. Só que Deus está dizendo, eu quero que eles matem animais para expiação de pecado. E eu quero também que eles guardem a porta. Só que não tem como guardar a porta do lado de dentro. Só tem como guardar a porta do lado de fora. Então era Deus dizendo para Ezequiel, não quero mais que eles assistam desta forma dentro do meu santuário. Não quero. Por que que Deus não queria? Porque os levitas, ao invés, como queiram, de atrair a presença de Deus, o que eles faziam? Eles pegavam as mensagens que os estrangeiros e ministros que não eram circuncidados nem no prepúcio e nem no coração, eles desviavam o povo, extraviavam o povo. Ou seja, quem entrava no templo, irmãos, tinha que ouvir alguém que não tinha aliança com Deus. E o que acontecia? Automaticamente eles se extraviavam, se desviavam do caminho. Porque o que mais me preocupa, gente, não é nem tanto o pregador, o que mais me preocupa é o que está sendo pregado. Você pegou isso? Você entendeu isso mesmo, irmãos? Mas Deus está dizendo, olha, levitas, eu não quero que vocês entrem mais no meu templo. Repare, irmãos, alguém que é denominado para trazer a presença, atrair a presença de Deus, Deus está dizendo, eu não quero mais vocês aqui. Porque Deus está dizendo, do jeito que vocês estão, vocês não estão atraindo nem para a vida de vocês. E quando Deus fala assim, eu vou entrar e essa porta vai ficar fechada, é Deus dizendo, para minha presença se manifestar, pastor Carlos, não precisa de levita. Pelo menos não do jeito que vocês vivem. Para minha presença se manifestar, eu só preciso entrar no ambiente.
E às vezes, para minha presença, diz o Senhor, entrar no ambiente, eu preciso que algumas pessoas que não levam o evangelho a sério, saiam. Olha aí. Glória. Olha a função dos levitas, Jean, agora. Eles tinham que matar animais e guardar a porta. Guardar a porta por quê? Não vai entrar estrangeiro. Não vai entrar, irmãos, quem não é circuncidado no coração. Não vai entrar mais quem não tem aliança com Deus. Porque eu aprendo nessa palavra, irmãos, que a porta do Senhor está aberta a todos, mas não está aberta a tudo. A porta do Senhor está aberta a todos, mas não está aberta a tudo. Glórias a Deus. E o que eles fizeram, esses levitas fizeram? Eles não só invalidaram os mandamentos do Senhor, como eles, tendo sido corrompidos por aquilo que eles mesmos faziam, e também pelos estrangeiros e aqueles incircuncisos que anunciavam a palavra, que cumpriam o seu ministério, que tocava nos utensílios sem ter uma vida com Deus. Porque o povo pensa que a gente é formador de opinião só pelo que fala. Não, a gente é formador de opinião pelo que vive. Porque o ímpio não lê a Bíblia, o ímpio olha para nós. Tem gente que não lê a Bíblia, olha para nós, irmãos. E como está a nossa vida com Deus? E é aqui que os filhos de Zadok entram na história. Porque no ambiente totalmente corrompido, Deus está dizendo, ainda tem gente que não se corrompeu, que são os sacerdotes levíticos, filhos de Zadok. Eles vão entrar nesse templo, porque eles farão parte dessa reforma. Só que Deus está dizendo, antes de acontecer, de eles entrarem no templo, eu preciso entrar primeiro, porque eu preciso tirar o que não presta, eu preciso tirar quem não quer nada com Deus, eu preciso arrancar quem está exercendo de forma errada, para eu colocar quem quer fazer direito. Ou tu pensa que Deus está satisfeito com isso? Ou tu pensa que Deus está satisfeito com o que está acontecendo? Oh, glória! Então Deus levanta os sacerdotes levíticos, filhos de Zadok. Verso de número 15. Glória a Deus. Olha o que o Senhor diz, mas os sacerdotes levíticos, filhos de Zadok, que guardaram a ordenança do santuário, quanto aos filhos de Israel, se desviaram de mim, chegarão a mim para servirem e estarão diante de mim para me oferecerem gordura e o sangue, diz o Senhor Jeová. Eles entrarão no meu santuário e se achegarão à minha mesa para me servirem e guardarão a minha ordenança. Gente, olha aqui o versículo 17. E será que, quando entrarem pelas portas do átrio interior, se vestirão de vestiduras de linho, e se porá lã sobre eles, quando servirem nas portas do átrio do Senhor, dentro da casa. Deus está dizendo o que aqui? Eu fechei para os levianos e profanos, mas eu estou abrindo para quem guarda a ordenança do meu santuário. É por isso que os talentosos estão ficando para trás, porque Deus tem arrancado os talentosos e introduzido os santos, porque guardam a ordenança do Senhor, irmão. Ainda tem uma geração que trata as coisas de Deus de forma séria. Ainda há uma geração que não se corrompe por dinheiro. Ainda há uma geração que não se corrompe pela vida, oh glória da imoralidade. Ainda tem uma geração que se dobra aos pés do Senhor.
É Deus dizendo: a porta que eu fechei para os profanos é a porta que eu abro para os santos. É por isso que Deus está dizendo: eu fechei para eles, mas para os sacerdotes levíticos, filhos de Zadok, eu só não abrirei as portas, como eles exercerão dentro da casa. Ah, gente, desceu aqui. Entregar é comigo, acreditar é contigo, confirmar é com Deus. Deus fez Ezequiel ver os outros levitas, os ministros e os incircuncisos, com glória, exercerem seu ministério de qualquer jeito. Deus pegou os levitas e falou assim: vão guardar a porta, vai ficar do lado de fora. Por que Deus está dizendo isso? Acerca dos levitas, que profanaram a ordenança, não andaram como Deus queria. Era Deus dizendo para eles: vocês se esconderam aqui dentro, eu quero ver vocês conseguirem se esconder do lado de fora. Oh, glória. Era Deus dizendo: aqui dentro ninguém te vê, mas lá fora vocês demonstrarão quem realmente são. Bendito seja o nome do Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Quem está entendendo, diga amém. Eu repito o verso 17: será que quando entrarem pelas portas... Olha só, irmãos, repare que a porta que Deus está abrindo para os sacerdotes levíticos, filhos de Zadok, não é a mesma porta, pastor Carlos. Porque a porta que Deus fecha para os levitas, aqueles ministros estrangeiros que exerciam de qualquer jeito, Deus fecha a porta exterior. Mas a porta que Deus está abrindo para os filhos de Zadok é a porta do átrio interior. Eu não sei se você sabe, mas átrio é aquele pedacinho de chão que tem ali onde as irmãs estão na portaria. É Deus dizendo: eu vou fechar a porta exterior para o profano e vou abrir a porta principal para quem guarda a ordenança. Tu não vai entrar pelo lado, tu não vai entrar pelo outro, tu não virá pelo telhado como veio o paralítico, tu não vai ser limitado a ficar na porta. Você vai entrar pela porta principal. E o Senhor está dizendo: eu vou permitir que você exerça o teu ministério dentro da casa. Oh, glória a Deus. Versículo 21: e nenhum sacerdote beberá vinho quando entrar no átrio interior. Essa expressão beber vinho nada tem a ver com beber bebida alcoólica. Esse beber vinho no original significa: eu não posso ter dentro da minha casa pessoa que não tem equilíbrio, que não tenha sobriedade. Porque só alguém que não é sóbrio, só alguém que não é equilibrado para exercer o ministério de qualquer jeito. Irmão, se você não tiver temor de Deus, que você tenha medo pelo menos. Tem alguma coisa que te impulsione a parar de pecar. Se agarre a alguma coisa. Não é que Deus seja carrasco, mas se agarre a alguma coisa, pelo amor de Deus. E o problema aqui não é ter desejo de pecar, irmãos. O problema é que pessoas querem viver vidas profanas e viver como se nada estivesse acontecendo. É por isso que um dos versos está escrito: basta em si. Deus está dizendo: basta. Acabou. Deus está dizendo: essa porta vai ficar fechada, mas antes de fechar eu estou entrando. Porque quando Deus entra nessa porta, principalmente na porta do norte, está escrito, Ezequiel está do lado de fora, ele está na questão norte em si. Ele está mais acima, ele está vendo a porta fechada. E quando a porta está fechada, Deus está falando para ele o seguinte: Ezequiel, eu estou dentro dessa casa. É Deus dizendo: eu entrei para mudar o cenário. Porque eu preciso fazer uma reconstrução. Mas para isso eu preciso começar com a reforma. Oh, aleluia! Reconstrução é jogar tudo embaixo e levantar de novo.
Reforma é reparar os pequenos erros. Deus começou do pecadinho e foi para o pecadão. Deus começou reformando. Só que Deus fez uma coisa que me chama a atenção. Deus, para reformar e para reconstruir isso aqui, qualquer pedreiro ou servente de pedreiro jogaria abaixo. Só que a reconstrução não passa pelas paredes. A reconstrução passa pelas pessoas que aqui vêm. Oh, glória a Deus. E eu creio, irmãos, na verdade eu não creio num Deus de substituição. Isso é uma ideia que eu tenho na minha cabeça. Só que Deus está dizendo aqui, basta. Eu não quero mais. Não quero mais desse jeito. Se é para fazer, vai fazer direito. Glória. Bendito seja o nome do Senhor. Eu sinto Ele aqui, irmãos. Quem sente Ele, dá um glória. Versículo 6 diz aos rebeldes, a casa de Israel, assim diz o Senhor Jeová, bastem-vos todas as vossas abominações, ó casa de Israel. Eu fecho aqui. É Deus dizendo, não quero mais desse jeito. Senhor, mas eu prego, não quero mais desse jeito. Senhor, mas eu canto, a igreja vem abaixo, o fogo desce. Deus diz, não quero mais desse jeito. Isso aqui, o que me chama mais atenção, gente, é que Deus está tirando eles, os profanos, de dentro da casa do santuário. E ele entra no santuário e fala assim, Ezequiel, a porta vai ficar fechada, ela não só está fechada, ela vai permanecer fechada. É Deus dizendo, eu vou fechar e não vou permitir que entrem mais. Gente, isso aqui é muito sério. Isso aqui é mais sério do que a gente imagina. Porque tem porta se fechando de agenda. Fique despreocupado se você não cantar mais e não pregar mais. Só que tem uma porta que você vai se arrepender de fechar ela. Glória a Deus. É a porta da salvação. Espera aí, gente. Se a Bíblia diz que Deus mandou e fez com que essa porta se fechasse e ela permanecesse fechada, Deus está dizendo para Ezequiel lá na porta do norte, eu vou entrar e eu estou aqui dentro. O que Deus está dizendo? Com esse jeito que eles faziam a obra, eu não estava. Não é isso? Desse jeito o fogo desce, a igreja pula, mas eu não estou. E eu gostaria de saber que mecanismo é esse usado para fogo descer, a igreja subir, o povo ser arrebatado, sem Deus estar na casa. Que subterfúgio é esse que usamos para sacudir a igreja? Que subterfúgio é esse que conseguimos converter a muitos e a nós mesmos não conseguimos? Que palavra é essa que eu prego que liberta os outros, mas que não me liberta? Que palavra é essa que promove circuncisão em quem me ouve, mas não promove circuncisão em quem prega? Deus está dizendo, desse jeito eu não quero mais. Desse jeito eu não quero mais. Desse jeito eu não quero mais. Deus disse, a porta vai ficar fechada. Não só vai ser fechada, vai permanecer fechada. Era Deus dizendo, além de eu não querer mais, já estou dando um basta nisso aqui. É Deus dizendo, olha, essa reforma que eu vou fazer aqui, nunca mais vai acontecer essas coisas aqui. Nunca mais vai acontecer isso aqui. Oh, glória. Só que o grande cerne da questão aqui, olhe para mim aqui, o grande cerne da questão é que Deus levanta alguém chamado Ezequiel. E Ezequiel, você sabe que ele queria ser sacerdote, ou pelo menos estava sendo treinado para isso. Porque ele era filho de sacerdote, cresceu numa escola sacerdotal. Mas Deus não queria que ele fosse sacerdote.
Deus queria que ele fosse profeta. Oh, glória. A gente fala dos filhos de Zadok, que não se corromperam. Mas o que me chama a atenção é Ezequiel, que como profeta, Deus mostrou tudo o que acontecia na casa. Oh, glória. Para haver uma reforma, irmãos, não começa pela reforma. Para haver uma construção, uma reconstrução não começa pela reconstrução. Começa pela visão de como a casa está. Deus revelou ao profeta como a casa estava. E consequentemente disse, essa casa precisa de reforma. Mas só vem pregador top, de linha. Só pregador exuberante, intelectual, exegético, homilético, hermenêutico. Só vem pregador top. Oh, glória. Mas a gente pula, mas a gente roda, mas a gente sapateia, mas a gente é avivado, a gente sente Deus. Mas Deus está dizendo, desse jeito, eu não quero mais. E se Deus me trouxe aqui como profeta nessa noite, Deus está dizendo para a igreja, para você, porque Deus só tem uma boca. E Deus não fala com ausente, Deus só fala com presente. Não era para o irmão que ficou em casa vendo TV. É para você que veio. Desse jeito Deus não quer mais. Ou o adultério ou o altar. Ou a fornicação ou as coisas de Deus. Oh, glória. Ou a promiscuidade, ou a vida de santidade com Deus. Eu aprendi com o sábio Gladstone. Ele disse que não existe crente 7-1. Ou ele é 7-1, ele é crente. Então nessa noite, sem lhe ofender, mas sendo bem categórico, eu quero lhes dizer essa noite na direção do Espírito. Eu passei todo dia com a dor de cabeça incrível, não entendia nada acerca disso. Mas só que o Senhor queria falar com a igreja. Oh, glória a Deus. Comece a observar alguns ministros de louvor ou da palavra. Comece a observar. Porque palavra arrasta pessoas, mas só exemplo arrasta multidão. Oh, glória. Sabe o que desceu aqui, Rafael? A frase mais categórica que se usa. Fulano vem pregar aqui, pastor Carlos, e a pessoa diz, fulano tem muito de Deus. Só que Deus está falando ao meu ouvido aqui nessa noite. Não seja alguém que tenha de Deus. Seja alguém que seja de Deus. Seja alguém que seja de Deus. Aleluia. Seja alguém que seja dele. Eu estou sentindo ele nesse ambiente, nesse lugar. Só quem sente a presença dele nessa noite, comece a dar um prato de vitória, comece a preparar o teu maior glória e comece a adorar. Ebridarácia. Deixa eu dizer uma coisa aqui para encerrar agora. O tema da campanha é: ainda tem glória para quem quer. Oh. Então aprenda que glória não é para quem pode. Glória é para quem quer. E Deus disse, os filhos de Zadok, sacerdotes levíticos, vocês vão entrar no meu santuário e vão guardar as minhas ordenanças e viverão em santidade. Para ter glória de Deus, precisa-se ter uma vida de santidade.
Deixa eu lhe contar uma coisa aqui. Lembra que Sansão, Deus chamou Sansão como? Chamou de Nazireu. Nazireu quer dizer separado. Separado, Deus está dizendo para Sansão: eu não quero te tirar desse mundo, eu quero te separar dele. Era Deus dizendo: você vive aqui, mas não é daqui. Ah, mas tem gente que bebe, você não bebe. Tem gente que corta o cabelo, você não corta cabelo. Ah, todo mundo faz, você não é todo mundo. Deus te separou para ser diferente. Glória. Deus te chamou para ser diferente. Não vai nessa moda de todo mundo peca, todo mundo faz, todo mundo erra. Oh, glória. Deixa eu te falar uma coisa aqui, gente. Em muitos momentos Jesus se ajuntou com a multidão. Mas em muitos momentos Jesus deixou a multidão na beira da praia. Tem momento que dá para seguir muita gente, mas tem momento que não dá para seguir ninguém. Se for santidade, você segue. Se for pecado, se afasta. Eu vou repetir isso aqui: se for santidade, você segue. Se for pecado, se afasta. Glória. Eu li um livro uma vez, irmãos, que o problema não está em ter vontade de pecar. O problema está em ceder à vontade. Você pegou isso aqui? E qual é o grande problema, problemática nisso? É que a gente cede para o pecado, mas a gente não quer deixar o altar. Oh, glória. Deixa eu lhe falar uma coisa aqui. Deus nunca vai jogar na cara o teu pecado. Deus sempre vai jogar na tua face a tua insistência nele. Glória. Cair, todos estão sujeitos a cair. Só que você pode, irmãos, não pode evitar que o pássaro faça algo sobre a tua cabeça. Mas você pode evitar que ele faça ninho. Oh, você pegou isso? Então hoje é a noite. Posso pôr a igreja de pé, pastor? Posso pôr a igreja de pé? Por favor, irmãos. Eu perguntei por quê. De repente eu falo assim: igreja de pé com a permissão do pastor. O pastor nem sabe. Aí o pastor fala: não quero não. Como é que faz, irmão? A gente vai ficar de carão. O pastor pode. Se não pode, não pode. Amém, irmãos? É igual a pessoa que fala na saudação. Posso cantar um hino? Aí é prova, né, irmão? É prova ou não é, pastor? Deus te trouxe aqui nessa noite porque Ele está dizendo para você: desse jeito eu não quero mais. Deixa eu te contar um segredo aqui para a gente finalizar. Olha para mim aqui rapidinho. O senhor lembra do filho pródigo, pastor Carlos? Lembra do filho pródigo? Uma atitude, baixinho, só para eu falar isso aqui. Uma atitude marcante na vida do filho pródigo que o pai tomou. A atitude foi do pai. Ele preparou sandália. Já volto para cá para a gente finalizar. Preparou sandália, preparou anel, não preparou tudo isso? Só que uma das coisas que ele preparou me chamou a atenção. O bezerro cevado, que é o mais gordo, mais forte, preparado especificamente para uma determinada situação como aquela. E para pegar esse bezerro, para fazerem um churrasco com ele, para comemorar o retorno do filho, o que tinham que fazer com esse cordeiro, com esse bezerro cevado? Tinham que, sacrificá-lo. Você entendeu ou não, né? Se era o cevado mais gordo, era o que tinha mais carne. Era o pai dizendo: só tem um jeito de tu permanecer aqui dentro. É tu matando aquilo que há mais em você. Se tem mais carne, mata a carne. Se tem mais carne, sacrifica ela. Toda saída é prazerosa, mas todo retorno é sacrificante.
Deus está dizendo com alguém aqui dessa noite: ô Glória, vai voltar. Eu quero orar por você. Eu quero vir aqui. Vem aqui para a gente orar. Vem aqui, por favor. Só você que quer voltar a ser como antes. Se você não quiser voltar a ser como antes, você não venha. Se você quiser, você vem. Tem alguém nessa condição querendo voltar a ser como antes? Não tem ninguém, irmãos? Está todo mundo tranquilo? Aleluia. Sinta a presença de Deus aí. Sinto a graça. O que seria? Oh, aleluia. Eu não entendo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aqui está a tua noiva, Senhor. Tu conheces, ó Pai, o íntimo do coração. O Senhor sabe, Pai amado, como eles adentraram por essas portas. Deus amado, a frase, meu Pai, que Jacó disse: ó Deus, quando tinha a cabeça repousada numa pedra, marcou meu coração. Quando ele percebe que anjos subiam e desciam, ele disse: quão terrível é este lugar. Este lugar não é outro senão a casa do Senhor. Este lugar não é outro, Senhor, senão a tua casa. E não há uma presença tão santa, tão gloriosa como a tua presença nessa casa. Renova, batiza, transforma, reconstrói. Adentra neste lugar e fecha a porta. Não queremos que a tua presença vá embora deste lugar. Fecha a porta sobre nós, Senhor. A tua presença precisa estar nesse lugar. Nós não abrimos mão da tua presença na nossa vida. Fica nesse lugar, Senhor. Oh, fica nesse lugar, fica nesse lugar, fica nesse lugar. Há uma presença e ela não vai embora, porque a presença ela vai te acompanhar. Deus, continue sendo conosco, nos abençoando. Eu quero colocar em tuas mãos a pessoa do pastor Carlos Henrique, juntamente com a sua esposa e toda a sua comitiva de ministros e de obreiros, e entrego também toda a eclésia, ó Deus, nesse lugar em tuas mãos. E que eles, ó seu Deus amado, sejam bênção todos os dias da sua vida. E que entendam, ó Pai, que o ministério é algo santo, algo separado. E que eles vivam, ó Pai, esse ano de 2023 que ainda não terminou. Que é o ano, meu Pai, explícito neste banner. O ano profético das novas estações. Isso significa que o Senhor pode fazer virar inverno no verão, verão na primavera, primavera no outono. Tu pode fazer o que tu quiser, porque é o Senhor que manda nas estações. É brindarácia, no brindarácia, combinarassúria. Fique à vontade, Senhor. Abençoa este lugar, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Tome teu assento. Fumaça impregne a sua mente. Quando alguém decide permanecer no erro e não rompe com aquilo, ou talvez não busque ajuda, você vai morrer nisso. E o pior, que você corre o risco de perder a sua salvação. A porta aberta na direção do norte. O norte fala
para onde aponta a cidade do grande rei. E aponta de onde virá o grande rei. A porta se fechou. Porque Deus falou para aqueles levitas: vocês prevaricaram. E vocês não ministrarão na minha presença. Vocês ficarão de fora, no átrio. O povo vai trazer os animais para serem sacrificados. E vocês receberão os animais. Agora entra para oferecer o sacrifício é para quem está num outro nível. Entrar para oferecer o sacrifício, para ministrar na minha presença, é para aqueles que estão num outro nível. E nesse caso, são os filhos de Zadok. Eles são descendentes de Eleazar, filho de Arão. Eles não se corromperam. Qual tem sido a minha trajetória? Qual tem sido a sua trajetória? Como o homem de Deus muito bem disse, você não tem como impedir que o pássaro pouse na sua cabeça. Isso fala do pensamento. Isso fala da vontade. E até do desejo. Porque nós não somos espírito o tempo todo. Nós somos de carne. Satanás quer te prender numa vergonha. Quando Sansão foi preso pelos filisteus, lhe furaram os olhos e raparam a cabeça. Era uma posição de vergonha. Na Arábia, Deus hoje está nos chamando a atenção, porque ainda dá tempo. Pastor, tem uma vontade, uma volúpia intensa em mim. Quando eu vi, eu já fiz. Quando eu me dei por conta, eu já falei. Porque o nosso maior problema é pensar que pecado é só sexo. Fora do casamento. Pecado não é só isso não, meu irmão. Pastor, o que eu devo fazer? Senhor, me para. Me desperta. Põe nojo dentro de mim. Todas as vezes que eu me ver trilhando esse caminho, eu vou ser constrangido pela tua presença e eu vou mudar a rota. Um dos objetivos do inferno é te anestesiar. Para você achar que Deus te ama tanto, que Ele vai levar em consideração mais essa vez. Que Ele vai levar em consideração mais essa vez. Que Ele vai levar em consideração mais essa vez. Quem é sujo, suje-se mais. Quem é injusto, continue na injustiça.
Está falando de uma natureza. Mas quem é limpo? Ou melhor, quem é santo? Quem é justo? Pratique a justiça. Quando essa glória nos envolve, ela vai operar uma metanoia. Quem é injusto não vai ter prazer na injustiça, vai sair da injustiça. Quem é sujo vai deixar de ter prazer na sujeira e vai vir para a limpeza. Na Arábia. E aí você vai viver o que Deus falou para os filhos de Zadok. Vocês ensinarão a muitos, porque os lábios do sacerdote precisa ter o conhecimento para tirar os outros da cegueira. Se você preferir a glória vai te envolver. E a glória vai te envolver, meu irmão, para que essa glória que emana de você contagie quem está à sua direita, quem está à sua esquerda, e a glória vai tomar um ambiente. Mas o cenário tem sido outro. Sabe qual é o cenário? Ciclano caiu, Beltrano caiu, não sei quem caiu, e o diabo coloca na tua cabeça: você vai ser o próximo, porque a vida é assim mesmo. Que nem uma vez eu ouvi um discurso, eu não acredito na idoneidade de pastor. Para mim, pastor é tudo pilantra. E eu falei, eu não sei quais foram as suas experiências, mas eu sou um homem idôneo. Eu quero dizer para você, meu irmão, você precisa entender que o discurso do inferno é: ninguém presta. E por que você vai querer fazer a diferença? Mas lembra do profeta? Então vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Pode cantar para a gente orar e ir para casa? No santo dos santos, a fumaça me esconde. Vamos para Só casa? teus olhos me veem. Porque um homem de Deus profetizou. Debaixo de tuas asas Você vai sair daqui é o meu abrigo, com esse incômodo. meu lugar Minha vida precisa mudar. Minha vida precisa mudar. Minha vida precisa mudar. Que se minha vida não mudar, Deus vai me parar. No santo dos santos, Minha vida precisa mudar. Senão Deus vai me parar. Só teus Foi o olhos que o profeta profetizou. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. Oh, tua presença, tua presença. Faça essa oração. Meu prazer. Diabo, tua eu não tenho aliança com o pecado, eu não tenho aliança com a morte, e Capode saiu da minha vida. Tua presença, tudo que está fedendo, tudo que estava fedendo, está saindo da minha vida. Declare aí. Tua presença é o meu prazer.